Olha só, uma notícia muito boa se for verdadeira, tá? O Lauro Jardim costuma ter umas informações de bastidor interessantes, tá? Segundo diz o Lauro Jardim, isso não é a posição oficial dos partidos, tá? Ambos os partidos negam esse acordo e coisa e tal, mas, segundo diz o Lauro Jardim, o Flávio Bolsonaro teria selado o apoio dos republicanos com uma promessa de indicação ao STF. Eu acho muito curioso isso, né? Como é que o STF virou o principal ponto agora. Como o STF absorveu todo o poder do Brasil, né? A principal preocupação é quem é que vai ser indicado ao STF. Meio que presidente não importa, o presidente não faz porra nenhuma, né? Quem importa é quem está no STF, né? Isso é um absurdo, não deveria ser assim, né? Deveria ser, de fato, o presidente a pessoa que manda no país, né? Vivemos um regime presidencialista, né? O Supremo deveria ser acionado apenas para dúvidas técnicas legais, não para definir os rumos do país, como é o que acontece hoje, né? Bom, mas de qualquer forma, né, o pessoal do PL tem umas. Vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? O Rogério Marinho falou que não teve a promessa para a indicação ao STF, mas que está havendo a negociação, está. O Marcos Pereira, do Republicanos, nega a coisa toda. Eu digo para vocês que seria excelente essa coligação entre o PL e o Republicanos nessa eleição, porque você tem justamente a Daniela Marques, que é a vice do Flávio, tá? A Daniela Marques, que é uma potencial vice do Flávio, né? Ela é do Republicanos e para fazer a chapa é preciso que exista essa coalizão. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de julho de 2026, meio-dia, e essas notícias foram sugeridas por Sr. Rubio, um marco para o Brasil, representante do Xvideos no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, notícia bombíssima do Lauro Jardim, tá? O Flávio Bolsonaro sela apoio dos republicanos com promessa de indicação ao STF. O apoio dos republicanos a Flávio Bolsonaro foi selado numa conversa semana passada entre os dois, ou seja, o Flávio Bolsonaro e o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, né? E aí que tá, essa nota do Lauro Jardim não tá muito 100% não. Eu tô achando mais que o objetivo aqui era causar discórdia entre os dois partidos, tá? Mais do que qualquer outra coisa. Mas eu não tenho dúvida que eles estão negociando, né? Até o dia 15 de julho, eles têm. Desculpa, até o dia 25 de julho, que é quando será a convenção do PL, isso tem que estar definido, porque ou o PL vai entrar com republicanos ou não vai entrar com republicanos. A situação muda bastante coisa aqui, né? Mas enfim, diz ele que teve essa conversa, o presidente do partido impôs uma condição: quer ser nomeado para o STF na primeira vaga a ser aberta, a de Luiz Fux, em abril de 2028. Flávio topou e o negócio foi fechado, tá? Então, o Lauro Jardim está dizendo que essa foi a condição para o acordo dos dois. Eu acho pouco provável isso, tá? Mas eu acho pouco provável essa parte da indicação ao STF. A questão do apoio dos republicanos ao PL, eu acho que deve ser bem enrolada, tá? O Marcos Pereira não gosta do PL, tá? O Marcos Pereira não gosta do bolsonarismo, mas o resto do partido dele tem uma ligação muito forte e tem um interesse muito forte em ajudar, e eu acho que tem uma chance muito grande de fechar esse apoio, tá? Então tá aqui, ó. Rogério Marinho nega de condicionamento de apoio a republicanos à indicação do STF. O senador Rogério Marinho, que é o chefe da campanha do Flávio Bolsonaro, né, e também é uma pessoa muito influente dentro do PL, disse que divulgou nesse domingo, dia 12, uma nota para negar informações de que um eventual apoio dos republicanos à candidatura estaria condicionado à indicação do presidente da legenda, o Marcos Pereira, para uma vaga no STF, né? Segundo o parlamentar, não houve qualquer negociação nesse sentido, ou seja, o que o Lauro Jardim está fazendo aqui, o que não é impossível de imaginar, porque o Lauro Jardim faz essas coisas também, é que ele está querendo criar discórdia, está querendo causar confusão nisso daí. No comunicado, o Rogério Marinho informou que a informação é absolutamente falsa e jamais foi objeto de qualquer negociação ou conversa ou negociação, né? O senador também destacou que as articulações para a formação de uma aliança política têm como base a afinidade de propostas e objetivos comuns, descartando qualquer tipo de troca envolvendo cargos ou indicações. As tratativas para a construção de uma ampla aliança em torno do projeto de resgate do Brasil são conduzidas com base na convergência de princípios e alinhamento e coisa e tal, né? E também
O cara do Republicanos, o Marco Pereira, negou que tem acordo. Ele disse que a tendência de neutralidade, né? Aqui, ó. O deputado federal, o presidente nacional do Republicanos, o Marcos Pereira, divulgou uma nota na manhã desse domingo afirmando que o partido não fechou apoio à campanha do Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais. Segundo o comunicado, a tendência é que da sigla, por enquanto, é de permanecer neutra. Ou seja, o que dá a entender essa história aqui é que eles estão negociando a coisa ainda e ninguém quer se comprometer ainda neste momento, né? E o Lauro Jardim está falando esse negócio por conta de conseguir causar intriga. Causar intriga é sempre bom, eles querem causar. Isso aqui é muito ruim pro Lula, tá? Lembra, o Lula está fazendo uma campanha enorme para afastar os partidos do PL. Ele quer que o Lula está isolado, ninguém vai apoiar o Lula nessa campanha. Só que o Lula quer que pelo menos os partidos não apoiem o Flávio Bolsonaro, né? E de fato, aquela ameaça do Flávio Dino de prender o Valdemar da Costa Neto, de segurar o dinheiro dele, coisa e tal, o pessoal entendeu. Não é para apoiar o Flávio. O União Brasil e o PP desistiram de apoiar o Flávio Bolsonaro, pelo menos é o que eles estão dizendo até agora, tá? Não há indicação disso. Mas eu também não sei se eu tenho tanta certeza que eu quero o apoio do União Brasil e do PP, tá? Porque com o enrolo lá do Ciro Nogueira com o Banco Master e coisa e tal, talvez fosse melhor mesmo o PP e o União Brasil ficar pro lado de lá, tá? Eles já decidiram que não vão apoiar o Lula, mas vão ficar neutros em relação ao Flávio. Mas o Republicanos é uma história diferente. O Republicanos tem uma afinidade muito grande com o PL, né? Não apenas na questão da vice do Flávio Bolsonaro, mas também do Tarcísio. O Tarcísio é do Republicanos, né? O governador de São Paulo. Então, existe um poder de negociação muito grande aí, uma sinergia muito grande entre os dois partidos. Eu acredito que os dois partidos vão estar ligados. Mas o Lula não quer isso. O Lula quer afastar todo mundo do PL, quer deixar o Flávio sozinho, como o Lula está sozinho. O Lula sabe que esse poder da estrutura partidária, de buscar voto lá no final, acaba realmente ajudando o candidato, né? Então essa é a situação. Isso aqui é muito mais um desespero do Lula, né? Através dessa coluna do do Lauro Jardim, querendo sinalizar esse tipo de coisa. Não acredito que isso seja o caso. Não acredito que seja o caso de que tenham prometido cadeira do STF para o Marcos Palmeira, né? Mas eu acredito que vai ter essa aliança. No final das contas, existe muita sinergia entre os republicanos e o PL e a gente vai acabar com essa aliança sim, o que é uma má notícia para o Lula, tá? Aqui, ó. É por isso também que você vê a Veja que, né, que não está negando, que não tem nada a ver, que é isso, que a tendência é neutralidade, que não vai ter nada disso, né? Bom, por outro lado, cresce muito a expectativa de que a Daniela Marques seja a vice do Flávio Bolsonaro. Já falei para vocês, gosto muito dela, acho que tem uma chance muito grande dela ser a vice do Flávio Bolsonaro e seria uma coisa muito positiva, tá? Ela é conselheira econômica do candidato do PL e pesquisas mostram que a crise entre Michele e Enteada é página virada. Isso é o que disse a entrevista dela. Ela diz que não gosta de ser chamada de Paulo Guedes de saia. Por que ela seria chamada de Paulo Guedes de saia? Bom, de saia porque ela é mulher, e Paulo Guedes porque ela era da equipe do Paulo Guedes. Ela ajudou o Paulo Guedes durante o período que o Paulo Guedes esteve na presidência, ou esteve no Ministério da Economia. Então, só por isso já tem o meu gosto, porque como eu falo para vocês, eu acho que o Paulo Guedes foi um dos grandes fatores positivos do governo Bolsonaro, né? Ela, além de dar o lado feminino da coisa, ou seja, ajuda o Flávio, né, para conquistar o público feminino, ela também pode ajudar o Flávio na questão econômica, na interação com a Faria Lima e com o pessoal da isentosfera de São Paulo, por mais que aí o pessoal fala assim, mas é porque o pessoal da isentosfera de São Paulo vai querer fazer impeachment do Flávio. Exato, é isso, essa é a ideia. Deixa o pessoal da isentosfera de São Paulo falar, não, olha só, qualquer coisa vocês fazem impeachment do Flávio e bota a Daniela Marques como presidente. Olha que lindo, votem no Flávio. Qualquer coisa vocês fazem um impeachment, é isso aí. Esse tem que ser o discurso. Tem que deixar o pessoal morder a isca. Isso, é mesmo, vai ter impeachment do Flávio. E a Daniela Marques vai ser a presidente do Brasil. Lindo de morrer. O importante é ter o apoio nesse momento. Depois a gente vai resolver o problema para não ter o impeachment do Flávio Bolsonaro, né? Não vai ter, é só não dar margem para isso, é só ter o controle do Congresso e não tem impeachment, né? Então, ela é uma excelente candidata para vice do Flávio Bolsonaro, exatamente para a gente vender. A gente precisa conquistar a isentosfera de São Paulo. O discurso do Flávio para conquistar a isentosfera de São Paulo, meu amigo, eles não vão gostar do Flávio Bolsonaro, não adianta, eles não gostam, né? Não vão gostar, mas você vira para ele e fala, olha só, vota no Flávio, que a Daniela Marques vai ser a vice, aí vocês fazem o impeachment, ó, beleza, vota no Flávio, pronto, né? E aí você conquista essa galera, isso é muito importante. Mas, além disso,
independente disso, ela é uma pessoa muito boa do ponto de vista liberal, ela tem uma capacidade muito boa na área econômica, tem uma gestão muito boa aí, então eu acho que só tem a ganhar a candidatura do Flávio com ela nesse aspecto também, né? A minha dúvida é, se ela for vice, ela não vai ser ministra da Economia? Eu gostaria que ela fosse vice e ministra da Economia, não sei como é que vai ficar o arranjo disso daí, pode ser que seja uma coisa ou outra, assim, nada impede de ser as duas coisas, tá? Certamente não há nenhum impedimento de que a pessoa seja vice-presidente e ministro ao mesmo tempo. Haja visto o próprio Geraldo Alckmin, né? O Alckmin, ele foi ministro do Lula, ele é vice-presidente, né? E ele foi ministro também do Lula da Ciência e Tecnologia. Então, assim, não há nenhum impedimento de haver esse tipo de coisa, né? De ser ministro e vice. Vamos torcer para essa configuração. Eu acho que é melhor. Se não for isso, tem o Sachida, que também é uma ótima opção para o Ministério da Economia, também tem os mesmos princípios liberais, mas tudo depende da ligação com republicanos. Eu acho que vai sair, tá? Por que o Marcos Palmeira tá falando tanto tá negando tanto essa coisa? Porque ele tá negociando. A pior coisa numa negociação é você dizer que já acertou. Porque se você já acertou, não tem mais o que negociar, né? Então, ou seja, a pessoa não gosta quando diz que já fechou o negócio. Fechou o negócio, não tem mais o que negociar. Poxa, vai negociar o quê? Já fechou o negócio. Então, por isso que ele ficou chateado e falou que não sei o que lá, que ainda está em tendência de neutralidade, coisa e tal. Eu acho que o erro é justamente, o que está errado nessa notícia é essa questão da indicação para o STF. O que tem de verdadeiro está muito perto de um acordo. Não está fechado ainda não, mas está muito perto de um acordo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.